importante, né, a gente ser convidado para falar sobre perdas, num mundo onde todo treinamento que a gente pode receber é a respeito de ganhar. Os bem-sucedidos são aqueles que só ganham. E as pessoas felizes são aquelas que não perdem nada. Só que esse é o pequeno mundo desvairado dos infelizes. Porque, de verdade, no mundo concreto, a gente tem um exercício quase que diário de perdas. Muitas vezes o que a gente mais perde é tempo. Porque a maior parte das pessoas não tem muita lucidez sobre o que fazer do tempo. E aí começa a fazer escolhas ruins a respeito de como preencher esse tempo e o tempo vai embora. A gente perde, ele não volta. O que fica é a memória do que foi feito com o tempo. Então, para falar sobre luto, para falar sobre perda, a gente tem que pensar no que antes nós tivemos. Porque a gente está falando que vai perder, a gente tem que pensar o que a gente tem. E de tudo que a gente tem, o que está em risco de ser perdido. Alguém aqui já perdeu alguém amado? Era bom se todos pudessem olhar em volta e ver que a grande maioria das pessoas que nos cercam já perderam alguém. E o que mais dói na perda é o fato de ter a chance de olhar para trás no tempo em que a pessoa ainda estava presente e que a gente não se deu conta dessa importância. Essa é uma das maiores dificuldades que a gente atravessa no tempo do luto. Então, o que é o luto? O luto é o tempo que começa no dia da perda. O dia que a pessoa morre, começa o luto das pessoas que sobreviveram. Então, não existe possibilidade de não estar vivendo o luto. Tem gente que fala assim, fulano mãe perdeu o filho e não está vivendo o luto. Isso não é real, porque todo mundo vive o luto da sua maneira. E muitas vezes o que acontece é que as pessoas de fora querem enquadrar o mínimo de comportamento. Então, você precisa agir de uma determinada forma para cumprir as expectativas das pessoas ao seu redor, frente ao fato de você ter que enfrentar o tempo do luto mesmo, o tempo da perda, e você vai esse tempo mediante o que tem no mundo e o que tem dentro de você. Quando a gente... Não está funcionando. Oi? Melhor. Quando a gente perde alguém que adoeceu, que ficou doente, e aí passou por um processo de tratamento, e que esse tratamento levou a consequências não esperadas. A gente esperava a cura, a gente esperava a resolução do processo da doença, mas aí a pessoa não teve esta cura, e ela morreu diante de uma doença. Todo o tempo entre o diagnóstico da doença e o dia da morte da pessoa, a gente vai viver um período que a gente chama de luto antecipatório. Luto antecipatório é aquele tempo onde você sabe que a morte pode acontecer, mas a morte não aconteceu ainda. Esse tempo, a depender da maturidade das pessoas que estão vivendo esse período, esse tempo pode ser maravilhoso. E ele pode conter dentro dele todo o espaço de cura e alívio para a dor que vai chegar depois da morte daquela pessoa. Porque nesse tempo do luto antecipatório, a gente tem a experiência da perda sem a perda acontecer, portanto, a gente pode ocupar o nosso tempo na experiência de viver o amor compartilhado com aquela pessoa. Aí você vai dizer para mim, mas ai, doutora Ana, não quero nem pensar nisso. Imagina, minha mãe está doente, está fazendo tratamento, ela vai ficar boa. Não quero nem pensar que pode dar errado.
Mas o pensar que pode dar errado é pensar em todas as possibilidades que a vida nos oferece. Porque se tudo der certo no final, ou se tudo der errado no final, todo mundo aqui vai morrer. Então, toda a história termina com uma morte no final. E isso não é trágico. Isso é a vida. Ela é assim. Quando você tem a possibilidade de pensar na perda, você tem a possibilidade de experimentar o vínculo mais puro que pode haver entre duas pessoas, que é o vínculo de amor. A gente passa muitas vezes a vida em vínculos conturbados, de amor e ódio, de amor e decepção, de amor e mentira, de presença e afastamento, porque muitas vezes morar com uma pessoa não significa ter ela por perto. Todo mundo faz com a cabeça assim, né? Porque a gente sabe como é, né? Você mora com uma pessoa, às vezes você mora com seus filhos, você mora com seus pais, mas é como se eles não existissem, porque não existe uma experiência concreta da relação. Uma experiência que viabiliza o encontro dessas pessoas e faz com que a vida de cada uma se torne mais potente, mais poderosa, mais feliz, porque aquela pessoa existe. Se a gente pudesse olhar para todas as pessoas que estão à nossa volta, que a gente ama muito, com a consciência de que elas vão viver para sempre, é possível que a gente não desperdiçasse tanto tempo dando. Que a gente não desperdiçasse tanto tempo no afastamento, na distância com essas pessoas. E a mesma coisa vale para a gente. Quando você pensa que você pode morrer a qualquer momento, você também não vai desperdiçar tempo com coisas absolutamente superficiais ou bobas. Eu escuto muitas pessoas dizerem que a morte boa é a morte súbita. Quem aqui acha que é legal a morte súbita, assim, morrer do nada, morrer de repente? É? Pro morto. Para quem vai morrer, tem muita gente que pensa isso, que é bom que você vai dormir e não acorda, né? Que você tem um infarto, tem um derrame avassalador que não dê tempo de chamar ajuda. Tem muita gente que tem esse pensamento. Esse pensamento é algo que faz parte do nosso maior medo, que é o de sofrer. Muitas vezes as pessoas trazem essa questão da morte relacionada com sofrimento. Quando fala assim, mas vai morrer. Então melhor que morra rápido, né? Porque aí não tem esse tempo de sofrimento até que a morte chegue. O adoecimento, a dependência, a dor, o abandono, a frustração de você olhar para o seu tempo e ver que você não tem mais tempo, não tem mais força para poder viver uma vida que você considera boa. Mas de verdade, até mesmo as pessoas que acreditam que esse é o melhor caminho de morrer, elas não se preparam para que esse dia aconteça. Porque o de repente pode ser qualquer momento. Mas toda vez que a gente vai dormir com pensamentos ruins a respeito de qualquer coisa, a gente está sacrificando a possibilidade de ter uma morte serena durante o sono. Você vai dormir bravo, você vai dormir decepcionada, você vai dormir irritada. Você briga com as pessoas que você mais ama antes de dormir. Então eu penso que se todo mundo cultivasse de fato a possibilidade de uma morte súbita, a gente viveria num mundo muito mais amoroso. Porque se você considerar que essa noite você morre, a última coisa que você vai mandar no WhatsApp não é um eu te odeio. Não vai ser. Se você tem consciência da possibilidade da sua morte, você usa seu tempo para deixar um legado. E esse legado não é um legado de ódio. Não é um legado de bem feito para você que fez coisa errada. Então, a prática da consciência de que a gente pode morrer e pode morrer de repente, poderia fazer com que a nossa vida fosse uma vida muito mais doce. Mesmo com todas as dificuldades que a gente tem no dia a dia. O trânsito, a violência, as dificuldades financeiras, até as próprias dificuldades de relacionamento.
O luto, ele é um processo que traz a chance de uma grande transformação na nossa vida. Por que que acontece isso? Quando eu perco uma pessoa, se eu amo muito você, você me ama muito e eu morro, você perde o que você vê nos meus olhos quando eu te vejo. Quando a gente gosta muito de uma pessoa, a hora que a gente encontra com ela, não é aquela alegria, assim, brilha o olho, você fala, ai, que delícia te encontrar. E esse alegria te encontrar, na verdade, é uma alegria me encontrar nos seus olhos. Você se encontrar nos meus olhos. Porque cada vez que a gente encontra uma pessoa, na verdade, a gente está encontrando o que nós somos para ela. E isso nos fortalece. Diferente de quando você encontra uma pessoa que não gosta de você. Porque quando você encontra com essa pessoa, nos olhos dela, está escrito que você não serve. Que você é uma pessoa não amada. E isso nos enfraquece. Quando a gente se relaciona com pessoas que amam a gente, o que nós vemos nos olhos delas é tudo o que a gente quer ser. Porque a gente é feliz de se ver nos olhos da pessoa cultivando a nossa força, a nossa alegria, a nossa beleza, a nossa importância no mundo. E aí aquele olhar se fecha para sempre. Você nunca mais vai encontrar com aquele olhar. Você não deixa de ser quem você é para aquela pessoa. Pelo fato dela fechar os olhos. Você continua existindo. Se ela continuasse existindo, você ia continuar se sentindo amado. Então o amor não morre. A experiência do encontro não vai acontecer mais. O que acontece o tempo inteiro é a experiência da lembrança dessa relação. Da lembrança desse olhar que nos fortalecia. E o tempo do luto é um tempo onde a gente vai viver a experiência de se reconhecer novamente. Você vai ter que lembrar do olhar de afeto da pessoa e lembrar quem você era para ela. E você se torna essa pessoa que você era para ela. Sem precisar que ela esteja na sua frente dizendo quem você é. Como que a gente faz para ter essa consciência de um modo muito mais acessível? A gente devia fazer isso enquanto as pessoas que a gente ama não morrem. Eu espero que depois dessa conversa hoje vocês tenham a chance de encontrar quem vocês mais amam hoje, nem que seja pelo vídeo do Skype. Para você olhar nos olhos dessa pessoa e falar assim, quem que eu sou para você? E quando essa pessoa disser o que você é para ela, você ter certeza de que você é essa pessoa. E que mesmo que ela não te olhe mais, mesmo que ela não possa dizer mais isso para você, você sabe que aquilo é verdade. Porque você confia naquela pessoa. E ela diz a verdade para você. Então, no processo de luto, a gente vai encontrar a chance de se reconstruir. Por isso que é um processo de transformação. Eu tenho uma metáfora que está até no livro, no último capítulo. E eu sempre recomendo, se você perdeu alguém, comece o livro de trás para frente. Porque vai ajustar a sua percepção para a importância de toda a experiência que foi vivida nesse tempo da perda. Então, no tempo do luto, é como se a gente entrasse numa caverna. É uma caverna que a gente só vai sair pelo espaço que a gente cavar. Não tem saída para a mesma porta que você entrou. A mesma entrada que você entrou é a que dá acesso à sua vida com aquela pessoa. E a vida com aquela pessoa não existe mais. Então, quando a gente perde alguém, não tem como voltar para a vida anterior. Não existe essa possibilidade, porque a vida anterior tinha aquela pessoa presente. Então, nós vamos começar uma nova vida. E esse espaço entre a perda e o recomeçar é preenchido por esse espaço bem solitário, que é esse tempo que eu chamo tempo na caverna.
Porque nesse tempo da caverna, o tesouro que você vai procurar, que é a porta da saída dessa caverna, é você mesmo. Você vai se reencontrar pelos olhos e pelo coração e pela fala da pessoa que morreu. E aí, quando você se reencontra, você começa essa vida nova. E essa vida nova tem a pessoa que morreu junto com você, do lado de dentro. Que do ponto de vista técnico, a gente diz que é a reconstrução do vínculo simbólico. Então, a gente tem um vínculo concreto. Se existe, eu existo. Se uma de nós não existe mais, quem ficar tem que restabelecer esse vínculo simbólico com a outra. Que é quando esse espaço interno é preenchido por aquela relação que era importante para a gente. Quando minha mãe faleceu, ela morreu em 2016, em março de 2016. No período imediatamente após a morte dela, eu tinha noites em que eu era despertada por uma dor no peito muito forte. Muito forte, assim, desesperadora. E eu, médica, né? Médica só pensa besteira, né? A gente tem uma lógica sempre de pensar no pior. Eu falei assim, nossa, estou infartando, né? E aí, eu mesma pensava, não é infarto, Ana Cláudia, porque infarto aperta, a dor é aperto quando é infarto. A dor que você está sentindo é de que está abrindo. Eu tinha a impressão que estava fazendo uma cirurgia cardíaca sem anestesia, assim, o peito rasgando. Era uma dor física, real. E aí, numa dessas madrugadas de intensa dor, eu pensei, nossa, parece que meu coração está abrindo. E aí, eu tive quase uma epifania, assim. Minha mãe veio morar aqui. E ela é muito grande. E ela precisa de espaço. Eu vou ter que abrir espaço no meu coração para minha mãe vir morar nele. E aí, a dor passou. É como se a gente pudesse tomar consciência desse espaço dentro de nós que tem que conter os nossos mortos. A gente tem que ter muito espaço dentro de nós, porque ao longo da nossa vida, quanto mais velho a gente fica, mais perdas a gente coleciona. E essas perdas que acontecem do lado de fora, elas passam a viver dentro do nosso coração. Quando você reestabelece o vínculo, você consegue, no futuro, se encontrar com aquela pessoa, não de um jeito misterioso, nem esotérico, nem místico, nem nada. Mas eu posso viver uma experiência muito importante para mim e pensar, nossa, minha mãe ia adorar estar aqui. Ou ia pensar, nossa, minha mãe ia achar esse lugar tão bonito. Ou eu viver uma situação difícil e pensar, nossa, mãe, o que eu faço? O que você me diria para fazer diante dessa encrenca que eu estou vivendo agora? E aí eu consigo fechar os olhos e é como se eu pudesse ouvir minha mãe me aconselhando. Por que isso acontece? Porque no reestabelecimento do vínculo simbólico, você absorve, você contém, você acolhe tudo o que aquela pessoa te ensinou. E como tudo que aquela pessoa te ensinou tem, em geral, um conteúdo que favorece você identificar a pessoa, né? Assim, tipo, você pega, não tem aquelas pessoas na nossa vida assim que dependendo de quando você chega em casa, você sabe que fulano chegou? Porque tem pistas. Às vezes não é pista errada, às vezes a louça está lavada, às vezes a roupa está limpa, a cama está arrumada, você fala, nossa, olha, já chegou. Nem sempre é ruim, a gente fala disso, depois parece que é sempre pistas erradas, né? Mas podem ser pistas boas, que tem aquele sinal do funcionamento de como aquela pessoa se comportava na nossa vida. E aí, como a gente já sabe esse caminho de pensamento da pessoa, quando a gente se depara com uma adversidade que a gente precisava de um conselho, a gente sabe o que ela diria. E isso é saudável. Isso é um processo de luto saudável.
E o processo de luto saudável inclui a tristeza. A gente tem uma sociedade que não nos permite ficar tristes. Tem que reagir, né? Você fala assim, você perde seu marido e alguém vira para você, mas você é jovem ainda, você vai casar de novo. Aí você perde sua mãe, e aí você fala, não, mas ela descansou. Ela estava, né, tava doente, estava cansada. Você tem agora seu pai para tomar conta. Aí você perde um filho, aí tem gente que fala que você é nova, que você vai ter outro. Ou tem gente que fala, mas você tem outro filho para cuidar. Deus te deu 2. E aí, quando você escuta uma coisa dessa, a única coisa que você pode fazer é 1 minuto de silêncio para essa alma perdida que deveria engolir a língua e não consegue. Porque a gente escuta muita bobagem, né? E você vê que as pessoas, melhor das intenções, elas conseguem se superar decepcionando muito no que elas podem dizer. Por quê? Porque a gente nunca conversa sobre perdas. E quando a gente vai conversar sobre perdas, alguém vira e fala, vira essa boca para lá. Aposto que vocês vieram aqui, se alguém disse para o que veio fazer aqui, mas você não tem nada melhor para fazer às 11 horas da manhã numa quarta-feira do que falar sobre perda? Vai ler coisa boa. Só que se a gente não conversar sobre isso, a gente vai ser colocado num espaço muito, muito perigoso e muito hostil, sem ter se preparado para isso. E a gente pode ser parte daquelas pessoas que falam muita bobagem. No tempo do luto, é esperado que você sinta tristeza. E não é um bom caminho medicalizar a tristeza. Você não precisa ficar tomando remédio. Sempre no velório, geralmente, tem um tráfico de frontal, calmante, Rivotril, né? Sempre passa uma bandinha para alguém e tal. Sempre tem um tráfico lá de ansiolítico. Mas esse tráfico de ansiolítico, ele não é tão perigoso quanto você receber uma prescrição de uma medicação tarja preta para poder lidar com a sua tristeza. Porque nós somos capacitados para lidar com a tristeza da perda desde que a gente tenha treinado muito a prática amorosa com aquela pessoa que morreu. Quanto mais intenso é o vínculo de amor, maior é a dor do momento da perda. Tem um psiquiatra muito famoso, Colin Parkes, que escreveu um livro onde ele põe exatamente esse texto. O luto é o preço do amor. A dor da perda é proporcional ao amor que foi vivido. Então, se tinha um amor muito grande, a dor vai ser muito grande. Mas é exatamente o que há de amor que alivia a dor a seguir. Então, nos vínculos muito intensos de amor, a gente tem um sofrimento muito intenso na fase mais aguda, mas a pessoa ela se recompõe muito mais facilmente. Porque ela teve aula particular durante muito tempo, desse tempo de amor. Então, ela sabe direitinho como é que a mãe, ou o pai, ou o marido, ou o filho pensava a respeito do seu olhar. Porque você conviveu, você viu, você viveu. Mas quando a gente tem vínculos ambíguos, onde você queria viver uma experiência de amor, mas você viveu uma experiência de sofrimento junto daquela pessoa, o período de luto pode ser um pouco mais trabalhoso. E aí, nesse tempo de luto, onde cabe sim a tristeza. Então, o você tem que reagir faz parte de um papel que a sociedade tem de fazer com que a gente entre num balanço. Que a teoria desse balanço chama-se processo dual do luto. Então, o que fala essa teoria? De que, ora você está na dor, ora você está na vida. Você não sabe o que te sequestra para a dor. Quem aqui já viveu a fase do luto aguda, você sabe que tem hora que do nada vem um desespero. Principalmente nos primeiros dias, onde você consegue dormir e quando se acorda, você recebe de si mesmo a notícia que a morte aconteceu. Então, você acorda de manhã e fala assim, nossa, perdi a hora, preciso ir para o hospital ver minha mãe. Não preciso mais.
Ah, eu preciso ver quem é que vai fazer as compras hoje, porque eu tenho que cuidar, tenho que levar minha mãe no médico. Não, não precisa pedir para ninguém fazer as compras, porque não tem ninguém para ser levado ao médico. Então, nos primeiros dias, você se assombra a cada despertar, lembrando o que aconteceu. O período agudo desse tempo do luto é um período muito difícil, porque quando tem esse espaço do luto antecipatório, da morte anunciada, até o dia da morte, muita gente te telefonou para saber como é que estava seu familiar. As pessoas se importavam. Você recebia corrente de oração, você recebia mensagens positivas de que vai dar tudo certo. Tive uma visão, tive um sonho com seu pai, ele sarou, estava ótimo, não perca fé. Estamos rezando pelo pronto restabelecimento do seu filho. As mensagens, elas se multiplicam e elas te soterram, não te permitindo expressar o medo real do que pode acontecer. Em geral, quando a gente está no luto antecipatório, ninguém suporta que a gente possa tocar no assunto da morte possível. Porque se você vai falar, você vai conversar comigo assim, Ana, eu não sei, estou com medo que a minha mãe morra. E aí, se a gente é muito amigo, você fala assim, vira essa boca para lá, imagina, não pensa nisso, você vai ficar traindo. Mas você precisa de alguém que possa te ouvir. E a gente não encontra ninguém que saiba ouvir. Porque a maior parte dos ouvidos que nos cercam são ouvidos que nos condenam. A depender do que você fala, alguém retruca e diz, está errado, não pode falar isso. E aí a morte acontece. E aí você recebe as pessoas no velório, no funeral. Tem algumas que mandam mensagem, tem outras mais corajosas que ligam. Mas o dia seguinte é o abismo. E as pessoas não telefonam por quê? Por respeito. As pessoas não ligam porque elas não querem incomodar. Não, deixa a Ana lá quieta, porque, nossa, coitada, foi difícil essa semana, a mãe dela morreu. Então não vamos incomodar, vamos respeitar. Só que a hora que você entra nesse período, o que você mais precisava era alguém que te incomodasse. O que você mais precisava era alguém que respeitasse a sua necessidade de colo, a sua necessidade de amparo. A gente não tem necessidade de sermão e nem de consolo, mas a gente tem necessidade de contato. Fica tudo tão dolorido que até carinho parece chicotada. Mas o contato é muito valioso. Uma amiga pediu para entregar canja no meu prédio. Alguém cozinhou alguma coisa para mim e pediu para entregar lá. Aí toca o interfone. Tem uma encomenda aqui para você. Eu pego depois. Não, mas parece que é comida, não pode deixar aqui na portaria. E aí eu vou descer e tem uma canja. Uma comida de alma. Todo mundo tem sua comida de alma, né? Um mingauzinho, um macarrãozinho cabelinho de anjo na manteiga, um purê de batata com carne moída, né? Um bolo de laranja. Qual que é a complexidade de fazer algo e entregar para a pessoa? Sem falar nada. Deixa um bilhetinho. Isso é uma atenção ao desamparo que a gente vai viver quando a gente perde alguém. Todo o processo que a gente vai ter que enfrentar, ninguém pode enfrentar por nós. Ninguém vai poder ocupar o teu lugar da perda e falar, deixa que eu fico no teu lugar. Assim, você já sofreu demais cuidando da sua mãe no hospital, agora deixa que eu perca a sua mãe por você. Não tem essa possibilidade. A gente não tem como substituir as pessoas no sofrimento delas. Mas a gente pode
estar ao lado delas, incondicionalmente. Sem nenhuma cobrança do melhora logo. Reage. A pessoa que está em sofrimento, ela precisa ter o amparo, uma segurança de que se ela precisar ir até o inferno, ela não vai sozinha. E a gente que acompanha precisa ter coragem de estar ao lado sem precisar consertar nada, porque não tem nada para ser consertado. E se tivesse, não tem conserto. Se você perguntar para a pessoa, o que você quer que eu faça por você? Fala assim, traz minha mãe de volta. Traz meu filho de volta. Mas isso não é possível. Então, como que a gente vai cuidar das pessoas que perderam alguém? Todas as fases do luto, elas permeiam todas as nossas dimensões. Não é só uma parte emocional que está dolorida. A gente tem um impacto físico do processo de luto, que é uma queda da nossa imunidade. Você pode ter gripe, uma atrás da outra. Você pode ter sinusite. Você pode ter pneumonia. Você pode ter infecção de urina. Uma atrás da outra, no processo de luto. Se você fosse dosar as imunoglobulinas da pessoa de luto, está tudo baixo. Perde defesa. Tem impacto na parte cognitiva, de concentração. Você não consegue se concentrar. Você se distrai. E nesse processo de distração, você pode sofrer acidentes. Você pode cortar o dedo enquanto você está cortando cebola lá, cozinhando. Você pode se queimar quando está passando roupa. Você pode perder o retrovisor do carro. E você pode passar no sinal vermelho e sofrer um acidente grave. Esse processo de estar distraído interfere no teu desempenho do dia a dia. É uma pena que todos os espaços empresariais não possam contemplar a possibilidade de suporte ao luto para as pessoas que trabalham na empresa e que perderam alguém muito amado. O que a gente tem direito são 3 dias de uma licença, tem um nome horroroso, que se chama licença nojo. E aí, se você perder pai, mãe, filho ou filha, esposo ou esposa, você tem direito a 3 dias de afastamento. E volta a trabalhar, se vira. Porque tem conta para pagar, a vida continua. Só que o período do luto não é 3 dias. O luto é para sempre. Porque nunca mais a pessoa vai voltar para a sua vida. Então, o período de luto é eterno. O que acontece em relação ao período de luto mais crítico que a gente contempla é o primeiro ano depois da perda. Porque vai ser pela primeira vez que você vai passar por datas importantes sem aquela pessoa. Então, o primeiro Dia das Mães que eu passei sem minha mãe foi o primeiro Dia das Mães sem ela. Porque a minha última lembrança era do Dia das Mães que ela existia. O meu segundo Dia das Mães já tinha uma lembrança de uma ausência. Então, no primeiro ano, é onde a gente enfrenta um vazio a cada data importante. E, às vezes, as datas importantes não são datas óbvias. Experiência de novo que eu tive com a minha mãe. Toda eleição, eu saía de casa, passava na casa dela e a gente ia votar. E nós não mudamos o nosso domicílio de votação. Quando eu era solteira, eu votava no Paraíso, ela também votava no Paraíso. Eu me casei, mudei para o Jabaquara, depois fui morar no Morumbi e nunca mudei. Eu sempre voltava lá para votar no Paraíso. Minha mãe junto comigo. Então, eu passava, pegava, levava ela para votar, estacionava o carro no Pão de Açúcar, deixava ela no mercado, ia votar. Depois a gente fazia umas compras para o nosso dia ali, que a gente ia almoçar juntas. Ou a gente ia comer pastel e caldo de cana. Então, a cada 4 anos. Era um dia meu e dela, só. Porque dia de aniversário tem que dividir com todo mundo. Dia das mães tem que dividir com todo mundo. Natal tem que dividir com todo mundo. O dia da eleição era eu e ela, só. Só que é uma coisa muito improvável, né? Você pensar que o dia da eleição é um dia importante. Não,
Tudo bem, tem um certo drama aí, mas alguma coisa valiosa emocionalmente, não, né? E chegou, o dia da eleição foi no ano que ela morreu. Catei meus títulos, entrei no carro e fui para casa dela. Já tinha passado alguns meses da morte dela. Morreu em março, eleição em outubro. E eu fui para lá. A hora que eu entrei no carro, que eu estava pegando a rua para entrar na rua dela, eu me dei conta do que eu ia enfrentar naquele dia. E eu não tinha me preparado para aquele dia. Eu comecei a chorar ali. E terminei de chorar 10 horas da noite, num café. Se não fosse trágico, ia ser engraçado, porque eu cheguei no mesário com as lágrimas, assim. Sabe aquelas lágrimas assim que faz ploque quando cai? Assim, não é aquela lagriminha que cai sutil, bonitinha, assim. Não. Vim aqui, cachoeira. Ploque, ploque. O mesário falou, tudo bem, não fica assim, tá difícil, mas... Tá difícil mesmo, né? Mas não precisa ficar desse jeito, né? A gente precisa ter esperança no futuro. Ninguém poderia entender que aquele dia tinha um significado tão importante para mim. E esse significado importante me pegou sem que eu estivesse preparada. Então, o que é se preparar para esses dias? Se preparar para esses dias, quando você tem a perda, então suponha que você teve uma perda há muito tempo atrás e que você não viveu esse período de luto do jeitinho que eu estou contando agora. Então, eu convido todo mundo para fazer isso nesse próximo ano de aniversário dessa perda. Seja o aniversário que for. Pode ser 10 anos atrás, pode ser 1 ano atrás, pode ser 5 anos atrás, não importa o tempo. Mas esse próximo ano que você enfrenta, longe dessa pessoa que você ama, cada dia importante, seja ele qual for, pode ser o dia especial que era só vocês dois, pode ser o dia especial para o planeta. Você vai ritualizar o dia. Então eu digo, quando você chega num dia importante sem aquela pessoa, é como se você estivesse na beira de um rio muito, muito assustador. Pensa assim, Rio Solimões, que você nem enxerga a outra margem. É aquele dia que você não sabe como é que você vai chegar no final dele, de tão difícil que o dia vai ser. Então, o ritualizar o dia é você se preparar para atravessar o dia. E essa travessia é contemplada com esse perigo que é esse rio. Então, esse rio pode ter correnteza, esse rio pode ter piranha, esse rio pode ter perigos, esse rio pode ser muito fundo. É o dia que você vai atravessar. Então, você ritualiza o dia. Como que é o ritualizar o dia? Não é se esconder debaixo da cama. Não é querer não falar sobre isso. Não é querer desaparecer. Não é tomar calmante para dormir o dia inteiro, para se acalmar. É você escolher uma forma de atravessar aquele dia que faça sentido para esse vínculo simbólico. Então você vai cozinhar alguma coisa que aquela pessoa gostava muito. Você vai tomar um vinho que aquela pessoa gostava muito. Você vai visitar um parque, vai visitar um lugar que aquela pessoa gostava muito. Se possível, não vá no cemitério. Se for possível, não inclua a visita ao cemitério como parte desse ritual. Porque o ritual estabelece a possibilidade de você atravessar o dia acompanhado deste vínculo simbólico. E aí você atravessar o dia. Vão ter dias mais simples que você consegue atravessar de pé de pato, assim, vai tranquilo, vai a nado. Vai ter dia que você precisa de um transatlântico para poder suportar a dor do dia. O preparo faz com que esse caminho até a outra margem do dia te fortaleça nesse espaço do vínculo seguro, do vínculo simbólico. Você fortalece a relação amorosa que havia entre você e a pessoa que você não enxerga mais, porque morrer é ficar invisível.
inaudível, né? Também, você não consegue mais ouvir nem ver a pessoa. Mas ela existe, porque ela faz parte da sua vida. Ela te construiu como o ser que você é. Seja meio óbvio, tipo pai e mãe, eles construíram a gente ao pé da letra. Mas às vezes é a esposa, o esposo, o tio, o avô, um grande amigo, que fez você ser quem você é. Então, nessa ritualização de cada dia que é importante, você vai se fortalecendo e você vai se reencontrando. Inclusive se reencontrando com a sua própria força. De modo que, num determinado ponto, você não se sente mais só. Eu falo, eu não sou uma pessoa só. Não sou uma órfã. Meu pai e minha mãe moram em mim. Então agora nós somos 3. E eu não tenho mais a preocupação se eles estão com frio, se eles estão com dor, se eles estão com fome, se eles estão com medo. Não existe mais a possibilidade de sofrimento para as pessoas que morreram. Sofrimento concreto. Então não existe mais essa preocupação. E é gostoso de madrugada eu acordar e pensar neles e falar, eles não estão com frio, porque uma das coisas que eu tinha neurose quando eles estavam doentes, se eles estavam com frio. Eu ligava no hospital e perguntava para a enfermeira, meu pai está coberto? Eu estava na UTI. É um negócio de pensar que alguém possa passar frio, um negócio que para mim é pior passar frio do que passar fome. E aí eu ligava para saber. E aí, quando eu acordo de madrugada e penso nisso, assim, nossa, não tem mais frio. Quando a minha mãe não conseguia se mover na cama, eu ligava para a enfermeira para pedir para mudar de posição, porque eu cismava que ela podia estar com dor nas costas. E podia estar mesmo, porque você fica imóvel na cama, você pode ter dor nas costas. Mas aí não tem mais dor nas costas, porque ela morreu. Esse tempo do luto é um tempo muito sagrado. E ele é muito valioso. Quando eu falo de evitar a medicalização do luto, eu estou dizendo que a gente pode ficar triste, que a gente pode chorar. E está tudo certo. O tempo para se recuperar disso é individual. Não é um tempo que está marcado lá no livro de receitas lá, mágicas, que fala assim, olha, vai durar uma semana, vai durar 3 dias de licença, vai durar 1 ano. Não tem prazo. Porque nesse processo dual que eu tinha comentado, né, que você vai, hora você está na dor, hora você está na vida, no começo a dor te sequestra. Mas com o passar do tempo, você visita a dor. E ela te recebe. Ela não vai lá te buscar na vida mais. Ela está você visitar. E geralmente a gente visita nessas datas importantes. Ou quando de repente você está mexendo na papelada e encontra uma foto. Aí não foge da foto. Quando você for visitar a dor, fica com ela um pouquinho. Pode chorar um pouquinho também, não tem problema. Eu falo, o ideal é você chorar até começar a rir, até você lembrar de uma coisa engraçada, porque todo mundo viveu coisas engraçadas com as pessoas que amava e que morreram. Então você chora até lembrar de uma coisa engraçada. Se começou a rir, pode fazer outra coisa. Porque você acessou uma lembrança que te faz sorrir. Toda vez que a gente pensa nos nossos mortos, a gente tem a possibilidade de avançar nessa até um momento que te faz sorrir, você está se reconstruindo. Não fica no período de luto só na imagem do último dia. Porque a vida das pessoas não cabe no dia da morte delas. Então a pessoa morre num dia, mas aí você quer colocar 60 anos num dia, você quer colocar 80 anos num dia, você quer colocar 10 anos num dia. Às vezes você perdeu um filho quando você estava grávida, foram 8 meses de experiência, mas aí que você quer colocar 8 meses num momento único, que é o momento que ele para de respirar. Não cabe, fica muito apertado. Então a gente tem que ter espaço dentro de nós para poder contemplar toda a vida que foi vivida com aquela pessoa que a gente ama e que se foi. Então, nesse tempo de reconstrução, quando a gente se permite se emocionar, essa emoção também abre espaço para a emoção da alegria.
Que bom que eu conheci essa pessoa. Que bom que essa pessoa foi meu pai. Que bom que essa pessoa foi minha mãe. Não é um castigo perder as pessoas que a gente ama quando nós somos capazes de olhar para o presente que foi tê-las ao nosso lado. E para a gente poder praticar isso ao longo de toda a nossa vida, é importante que, para quem está vivo e que você ama, que essas pessoas saibam disso hoje ainda. Tá bom? A gente tem um tempinho para as perguntas e os comentários. Esse é um silêncio cheio, né? É um silêncio cheio. Eu agradeço a honra de ter tido seus ouvidos aqui para eu poder partilhar isso, mas que cada palavra que a gente trocou aqui, porque vocês ficaram em silêncio, mas estava cheio de balãozinho, assim, um monte de gente pensando um monte de coisa, né? Vocês não estavam em silêncio interno, vocês estavam compartilhando comigo tudo isso que brotou dentro de vocês com essa conversa, mas que tudo isso possa transformar para melhor o nosso tempo. É interessante quando você comentou essa questão das sensações que você tem no pós, né? Então, por exemplo, eu senti uma fraqueza uns 3, 4 dias que eu não conseguia nada. Não conseguia lugar, não conseguia nada. Eu falei, nossa, que isso. E depois a questão da atenção. Com licença, só um minutinho para todo mundo conseguir ouvir. Então, tá ouvindo aqui? Então, repetindo essa questão que você comentou das sensações pós, né? Então, uns 3, 4 dias depois, eu tinha uma fraqueza total. Fraqueza de perna, de braço, era uma fraqueza muito forte. Eu falei, nossa, mas o que será essa fraqueza, né? E depois, com o passar do tempo, né, na semana, nos dias depois, já aliviou. E a questão da atenção, não tem jeito. Você não consegue ter atenção no trabalho, na conversa, no seu dia a dia. Você fica num vácuo mesmo. Fica num vácuo. Então, foi interessante porque você tocou justo num ponto que eu estava aqui me questionando o que era esse vácuo, o que era essa fraqueza, né? Então, é porque cai mesmo. Cai tudo, né? E um outro aspecto importante também é esse pré-luto, né? Que a gente estava conversando, justamente nós, que foram 2 meses, 3 meses antes. Então, a gente vive o luto. Na realidade, a gente vive o pré-luto, né? Então, aquilo vai acontecer porque você está vivendo aquele momento já. Você já está vivendo o luto, né? Então, é interessante essa sua colocação, né? Uma situação que você colocou, eu vivenciei também, né? Por exemplo, por exemplo, eu ia ver minha mãe no final do dia no trabalho, né? Terminava meu trabalho, ia ver minha mãe. Depois que ela faleceu, eu fiz o mesmo caminho. O mesmo. Eu só me dei conta quando eu parei na porta do banco. Eu falei, pô, por que eu estou aqui? Eu não tinha nenhuma conta para pagar, porque o caminho até chegar na casa dela, tinha uma agência do banco que de vez em quando eu parava para fazer algum pagamento. Às vezes não deu para fazer durante o dia, eu parava lá para fazer. Eu, mas não estou com nenhum pagamento, o que eu estou fazendo aqui? Entendeu? Então eu fiz exatamente o mesmo caminho, como se ela estivesse presente. Não sabe? Então eu vivenciei essa mesma experiência, né? Do luto. E o pré-luto, né? Assim, cada momento que você vê que ela não está bem, ou que ela está melhor, então quando ela não está bem, aí, se ela vai superar aquele momento, né? Aí supera, graças a Deus, aí você fica mais animada, mas aí depois volta de novo, né? Então esse momento de pré-luto é muito difícil também. Não ele é muito difícil, mas ele é muito valioso. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque a pessoa está ali ainda. Sim. Né? Então você consegue dizer que ama, você consegue pegar um colo, você consegue chorar junto, você consegue perguntar. Né? Tem muitas coisas que eu penso hoje que eu tinha curiosidade de perguntar para minha mãe sobre a minha história e que eu não perguntei.
Porque sempre que eu encontrava com ela, era para falar sobre as coisas, dos problemas do dia a dia. E eu penso que eu deveria ter perguntado como era a vida antes de eu ter consciência do que era a vida. Eu queria saber como eu era antes. Porque a gente nunca está interessado em saber quem a gente era antes. A gente quer saber o que a gente é agora. Né? A gente quer ser valorizado agora. Mas sentar com a mãe, com o pai, com a tia, com o tio e falar quem eu era. Como eu via as coisas. Como eu me reconheço pelos teus olhos. Né? Uma outra coisa que é importante também colocar é que no período de luto, a gente pode de fato adoecer, principalmente se a gente tem alguma doença crônica. Porque durante o tempo que nós estamos cuidando de alguém, em geral, a gente se cuida menos. A gente esquece de tomar remédio, não vai no médico, não faz check-up. E aí, nesse tempo do cuidado para o outro, é muito frequente que a gente negligencie o autocuidado. Nessa negligência, você pode ter piora de condições de saúde prévias à perda. Então, a pressão descontrola, o diabetes descontrola, problema de pulmão descontrola. Então, é importante, especialmente homens idosos que perderam as esposas, estes seres têm um risco 6 vezes maior de morrer no primeiro ano, depois da perda. É um risco muito grande. E que muitas vezes é negligenciado, porque acham que vai ser assim mesmo. Né? E depois vem aquela história, a esposa veio buscar. Não tem? Eu falo assim, ela veio buscar, devia puxar o pé do médico que estava cuidando desse senhor, porque ele negligenciou um aspecto importante do cuidado à saúde, porque precisa ter uma rédea um pouquinho mais curta. Embora a gente saiba da questão da queda de imunidade, da fraqueza, dos sintomas físicos, o déficit de atenção, todos os questionamentos que a gente pode ter, inclusive, nessa questão existencial, na questão espiritual. Todo esse sofrimento acontece no período de luto. Mas é necessário que haja uma atenção mais fortalecida para o contexto físico, da saúde dessa pessoa. Para que ela possa superar o período de luto. Porque o período de luto é cansativo, dá a sensação de fraqueza mesmo. Como eu sou católica, eu derrubei muitas lágrimas aqui, mas eu falo assim, eu vejo que você foi muito iluminada pelo Espírito Santo de Deus, porque eu vivi isso, cuidei da minha mãe e tudo, né? E quando ela partiu, a minha doutrina fala que a pessoa não morre, ela está viva, né? Então, realmente, eu vi tudo isso que você falou, que a gente olha no olho e vê a pessoa falando o que falava para você antes. Então, eu vejo isso. Então, eu acho que tudo que você falou aí é muito bom mesmo. Foi assim, providencial. Eu creio que foi a providência de Deus. E que para mim ajuda mais ainda, né? Nessa perda que eu tive da minha mãe. Tá? Foi muito legal. O contexto da religião, ele é muito favorável quando você tem um espaço religioso que te permite a dor. Porque muitas vezes, com a visão ultrapositiva, não tem espaço para dolorimento. Porque fala assim, não, mas está melhor, está na vida eterna, está vivo, está bem, mas não está aqui. A gente dói não estar aqui. Né? Então, quando você tem dentro do espaço religioso a possibilidade do acolhimento dessa dor, do reconhecimento de que é uma dor muito grande e que ainda assim valeu a pena mesmo tendo acontecido a dor, é muito positivo mesmo. Doutora, chegou uma pergunta aqui do YouTube. Quando convivemos com uma pessoa que tem uma doença grave, sem cura, podemos antecipar o luto para aceitar melhor a perda e ficar melhor assim? Então, na verdade, a gente não precisa antecipar o luto, porque o luto antecipatório já está acontecendo, porque você já sabe que a pessoa tem uma doença grave e que não vai ter cura, e que é possível que ela faleça daquele diagnóstico. O tempo entre você ter essa consciência até ela morrer é o tempo que você pode amar muito essa pessoa. E o que vai fazer com que você tenha um sofrimento amparado depois que essa pessoa morrer vai ser toda essa lembrança de amor que foi vivido antes.
Então, às vezes eu recebo mensagem no direct do Instagram, no Face e tal. Ai, meu pai está numa condição muito grave. O que eu faço, doutora Ana? Eu falo, ama. Né? Ocupa seu tempo dele com amor. Na forma como você dá comida, na forma como você troca a fralda, na forma como você liga para falar boa noite. Tem que ter amor na história. Se tem amor, a dor alivia bem mais rápido depois. Esse exemplo que foi dito, igual o meu também. Minha mãe faleceu. Eu acompanhei todo o processo, desde quando soube do diagnóstico dela até os meses que passaram. Os dois casos, esse e o do meu pai, que foi Súbito. Fomos para o campo, ver o jogo, contente, o São Paulo tinha ganho, cheguei em casa e tinha falecido. Então, os dois casos que você citou, me faz lembrança deles. Obrigada. Então, eu tive 2 perdas em uma semana. E foi a minha madrinha e minha mãe. Então, no dia que minha madrinha faleceu, a minha mãe foi internada. E foi assim, a minha madrinha deu tempo para esse pré-luto, porque ela ficou algum tempo internada. E era uma pessoa que foi uma mãe substituta, né? Ela foi madrinha em todos os sentidos. Com a internação da minha mãe, o pós-luto da minha madrinha, eu fiquei direcionada na saúde da minha mãe. E a expectativa era essa, de que ela era uma coisa rápida e ela iria ficar boa. O subconsciente não aceitava que ela estava já na fase final da vida dela. A gente achava que era consequência da perda da amiga e comadre. Só depois de 1 ano, a minha mãe faleceu também em 2016, em abril. Só depois de um tempo que a gente começou a verificar as fotos que a gente tinha tirado no Natal, o que antecipou é que a gente percebeu o quanto ela já estava frágil pela doença. Até então, a gente vivia aquela expectativa de viver o máximo com ela. Então, a gente viajava, ela topava tudo. Ela tinha Alzheimer, mas ela, graças a Deus, ela não perdeu a memória total. Ela sempre reconheceu a gente. E a gente viajava, passeava, brincava, tudo para suprir esse problema que ela tinha. Então, quando ela faleceu, a gente não tinha noção do avanço da doença. Uhum. Então, só depois de 1 ano que a gente foi conseguir verificar as fotos, que a gente viu. A gente falou assim, puxa vida, ela já estava frágil. E a gente querendo mais a presença dela. Então, 3 anos já se passaram, mas ainda essa ausência física ainda continua, porque a gente morava tudo na mesma casa. Então, os detalhes do dia a dia continuam. Isso ninguém vai tirar de você. Não vai. Te pertence. Tem que trabalhar. Tem que cuidar.